vai nos impedindo de... Porque de tanto a pessoa se debater, né, querendo sair daquela situação, ele acaba ficando fraco e vai entregando aos pontos até que morra. E eu quero falar nessa noite sobre 3 personagens bíblicos que passaram situações desesperadoras em suas vidas. Mas eles venceram esses momentos difíceis. Porque o sentimento de desespero, ele é um sentimento que pode ser vencido. Com o socorro de Deus, com as suas orientações, nós podemos vencer o desespero e ajudar alguém que se encontra numa situação desesperadora a vencer e a sair do desespero. O primeiro personagem bíblico que eu quero falar é sobre o profeta Elias. Em 1 Reis 19:4. Vou ler ali, porque tem vários pontos aqui na Bíblia, então eu vou ler aqui, é melhor ali. Foi para o deserto andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se à sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias aqui, irmãos, ele estava fugindo da rainha Jezabel. Ela o ameaçou por ele ter matado. Os irmãos conhecem a história, né? Ela ameaçou. Então, amanhã, assim como você fez com os meus profetas, você vai estar morto a essa hora. Eu vou te matar. Essa foi a palavra dela para aquele profeta. Então, quando ele ouviu aquela palavra, o que foi que ele sentiu? Primeira coisa assim que vem na nossa mente. Ele fugiu, ele falou: vou embora daqui, desse lugar, eu não vou ficar aqui, né? A gente, se sofre uma ameaça, eu estou aqui na igreja aqui. Se alguém falar dos irmãos, fala assim: ó, quando você sair daqui, eu vou te bater. Eu nem vou sair daqui, eu vou ficar a noite inteira aqui. Eu não quero apanhar. Então, qualquer ameaçazinha, a gente quê? Tem medo, né? Quem quer apanhar? Quem quer morrer? Ninguém quer morrer. E Elias também não foi diferente. A Carol leu algo muito interessante ali no Tiago 5,17, né, Carol? Falou assim: o profeta Elias era um ser humano como nós. E por ele ser um ser humano como nós, ele fugiu. Então, nessa fuga dele, ele sentiu cansaço, ele sentiu o medo da angústia, ele sentiu tudo que a gente sente. E chegou um determinado momento que ele falou: Senhor, chega, já chega, agora basta. Eu quero morrer, porque tantas lutas eu lutei, tantas batalhas, tantas pelejas, tantas coisas, e agora me vem essa rainha que quer acabar com a minha vida. Então, ele chegou no momento de desespero na vida dele. Só que nós sabemos, depois do final da história, eu só quero frisar, irmãos, o momento do desespero. Não é nem o antes, nem depois. É só para nós aqui refletirmos que o desespero não é algo recente, não é algo de agora. O desespero já vem de muito antes. E como que o Senhor faz? Quais são as estratégias que o Senhor nos dá para vencer? Não se deixar ser dominado por essa situação desesperadora que às vezes a gente passa, ou alguém que está ao nosso lado também possa passar. E o Senhor nos dá orientações e exemplos na palavra de Deus de como vencer esses momentos. Então, quando Elias fugiu, naquele momento profundo de desânimo, Elias foi alimentado e também foi instruído em seguir a direção a Horebe, o monte de Deus, né? E a caminhada dele durou 40 dias e 40 noites. E foi sustentado por aquela refeição que ele tinha se alimentado ali. Então veio o anjo, deu alimento a ele se alimentou. E o que eu quero frisar aqui, que naquele momento de desespero, Deus o sustentou e também o orientou. Então, Deus é o nosso sustento. Deus nunca deixa um servo dele sem o sustento e sem as orientações. Não vai ter nenhum momento na nossa vida, por mais difícil que seja,
que você não vai receber a provisão do Senhor, o socorro dEle, a ajuda dEle e a orientação acima de tudo. O Senhor sempre nos mostra o caminho a seguir e o que nós devemos fazer. O segundo personagem é Jó. Jó 2:9. Amém, irmãos? Vamos ver. E a mulher dele disse: você continua sendo bom? Amaldiçoa o seu Deus e morra. Vamos ver uns motivos de desespero aqui na vida de Jó. Primeiro, Jó, de 1:13 ao 17. Jó 1:13 ao 17. Eu vou pedir que algum irmão possa ler, por favor. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados, que disse: nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas. Estavam Pastando. O que? Pode continuar. E de repente os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram a espada dos empregados. E só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse: raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas, os pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. 17. Enquanto este ainda estava falando, chegou um terceiro e disse: 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram a espada os empregados. E só eu consegui escapar para trazer a notícia. Devastação de seus bens. Jó perdeu tudo. Tudo que tinha. Os seus animais, as suas terras. E veio mais coisas, não ficou só por aí. Mas às vezes eu penso, às vezes a gente, né, passa alguns momentos, perde um emprego, perde alguma outra coisa, vem uma chuva e cai um pedaço da sua parede, cai em cima do seu carro, e dá um desespero tão grande, né, irmãos? Um desespero, a pessoa fica triste, fica desanimada, às vezes quer até parar. Vamos continuar falando sobre Jó. Jó 1:18. O que foi mais que Jó perdeu? Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um e disse a Jó: os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete na casa de seu filho mais velho. Não. Jó 2:5. Agora, Amém. Estenderes. Ferires. o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. Irmãos, Jó teve a devastação de seus bens, perda de seus filhos e doença. Tudo isso aconteceu na vida de Jó. Foi fácil? Muito difícil. É muito difícil. Perder algo que você lutou para conseguir, para adquirir. Perder um de seus filhos, Jó perdeu todos. E ficar doente. Ficar sem saúde. Então, nós vemos que essas coisas aconteceram na vida de Jó. No capítulo 3:11 de Jó, pode colocar isso. Por que não nasci morto? Por que não morri ao nascer? Jó aqui, ele estava o quê, irmãos? Eu entendo que ele estava feliz? Não. Ele estava desesperado. Porque é uma situação desesperadora. Em Jó 3:26, ele diz assim: não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. O que é isso? É desespero. A vida de Jó desmoronou.
Jó sofreu, sim, todas as situações. Além de acusações dos seus amigos, a revolta da esposa, ele passou por tudo isso. Imagine o coração dessa mulher, imagine o coração dessa esposa como que estava. Uma mulher que vivia bem, não é? Vivia bem, tinha seus filhos, todos bem, comia do bom e do melhor, vestia-se bem. E, de repente, ela se encontrar naquela situação desesperadora. Claro que ela ficou revoltada, desesperada também. Porém, Jó decidiu em seu coração não culpar a Deus e foi fiel. Eu me lembro uma situação que é muito comum, sempre quando um irmão, quando alguém, um familiar passa por uma situação difícil, tem sempre aqueles que estão do lado para amparar, para ajudar, para estender a mão amiga, mas de vez em quando aparecem alguns com palavras que não vão ajudar, que não vão levantar, que não vão edificar. Uma vez na nossa vida, nós perdemos, eu e Fábio, estou dizendo, nós perdemos a casa onde morava, nós perdemos o filho, os irmãos já sabem nossa história. Mas nós não conhecíamos os irmãos aqui da igreja Betel. E chegou o meu pai, chegou na gente, na nossa casa, na nossa sala, e disse assim: eu vou arrumar uma benzedeira para vocês, porque vocês precisam se benzer. Essa foi a palavra do meu pai, né? Outro disse assim: ah, não, para vocês estar passando por isso, alguma coisa vocês fizeram. Nós ouvimos essa palavra, e isso é muito difícil de ouvir. Isso é muito dolorido, isso dói lá dentro da alma. Porque, às vezes, não é porque é um pecado ou é algo assim. É o Senhor que permite. Então, nós temos que entender quando é que o Senhor está permitindo. O Senhor permitiu aquilo tudo, não longe de nos compararmos a Jó. Não tem nem comparação o que Jó passou e o que nós passamos. Bem longe disso. Mas nós vivemos uma situação assim, onde ouvimos palavras que não nos levantaram e que, sim, nos deixaram mais ainda ficar tristes, né? E com toda aquela situação. Você ouvir, né, que vai sempre na igreja, de repente vem meu pai e diz: vou arrumar uma benzedeira para vocês, para vir aqui benzer vocês. Misericórdia, né, irmãos? Mas ele é ímpio, nós entendemos e o perdoamos, e tudo passou para a glória de Deus, porque tudo passa, né? Nós aprendemos isso. E também nós aprendemos a não culpar o Senhor, a não ficar: ah, Senhor, culpado é Deus, eu estou na igreja, eu estou servindo a Deus, eu estou buscando a Deus, e isso acontecendo comigo, essa situação está acontecendo comigo, é porque eu estou indo na igreja. Não, irmãos, nós não devemos fazer isso, nós não devemos sim orar e ser fiel ao Senhor. Tem o tempo para nós sermos provados. Depois da prova vem a aprovação, e nós precisamos ser aprovados pelo Senhor. Vemos que Deus, neste momento desesperador, como na perda, na dificuldade financeira, dificuldade familiar, nós vemos o quê? Que Deus é um Deus restaurador. Deus restaurou tudo na vida de Jó. Deus restaurou, deu novos filhos, Deus restaurou as suas finanças, suas fazendas, tudo Deus restaurou. E Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. O Senhor nosso Deus não mudou, não mudará. Ele restaurou na vida de Jó. Não sei se você tem algo na sua vida que precisa ser restaurado pelo Senhor. Creia que no tempo certo o Senhor restaura. O terceiro personagem é Davi. 2 Samuel 15 ao 23. Um outro irmão pode ler, por favor? Então os funcionários
A criança morreu? Morreu, responderam eles. Então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos e trocou de roupa. Depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida e comeu logo o que lhe foi servido. Aí os seus oficiais disseram: nós não entendemos isso. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu. Mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu? Sim, respondeu Davi. Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei, porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que já está morto, por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar aonde ele está, porém ele nunca voltará para mim. Irmãos, aqui, quando eu estava lendo isso, essa história, nós vimos que essa criança foi consequência do pecado de Davi com Betseba. Também uma história muito conhecida. Mas eu imaginei a agonia de Davi. Como ele ficou quando a mulher deu à luz e ele teve a notícia que a criança estava doente. Como isso é agoniante. Nós que somos mulheres, a gente sabe, quando a gente vai ganhar o nosso neném, a gente quer saber o quê? Logo, se a criança está bem. É a nossa maior preocupação, é saber se a criança está bem, se está tudo certinho, não é? E nós ficamos extremamente felizes quando o médico fala assim: está perfeito, mãe, fique tranquila, está tudo bem com seu filho. É uma excelente notícia. Mas, ao contrário também, é terrível quando nós temos a notícia: olha, ele vai ter que ficar na incubadora, né? Ele é muito pequenininho. E aí o nosso coração fica desse tamanho, né? Não é, irmãs? Fica bem pequenininho assim. Porque é agoniante essa notícia de você ter o seu neném e ele estar doente. Só que Davi, ele ficou assim. Ele ficou agoniado. E ele se pôs a orar ali naqueles dias, né? Orar, jejuar, não quis comer, não quis fazer nada. Porque ele estava o quê? Preocupado. Mas essa preocupação tinha um nome. O nome dessa preocupação era culpa. Ele sabia que ele estava passando aquilo ali porque ele havia pecado. E aquilo ali estava martelando no coração e na mente dele. Ele sabia de sua culpa. A culpa, irmã, ela também, irmãs, eu estou falando muitas irmãs porque eu fui no chá das mulheres, aí eu fico só, né? Eu sempre estou acostumada a falar com as mulheres, mas eu vou corrigir. Irmãos, a culpa, ela também causa desespero. E é um sentimento muito perigoso e causador até mesmo de suicídios, que nós ouvimos tanto falar por aí. Por que esse assunto vem sendo falado tanto? Quais são os motivos disso? Muitos desses motivos são culpa. As pessoas se culpam de não ter dado certo seus relacionamentos, se culpam de não ter dado certo na sua vida profissional, se culpam por tantas coisas. Mas Davi, ele sabia o porquê que ele estava passando por aquela situação. Só que a diferença é que Davi, ele confessava os seus pecados diante do Senhor. E confessava com muita sinceridade. A Bíblia fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, quando nós cometemos algo que não agrada ao Senhor e nos arrependemos de verdade, com muita sinceridade, o Senhor nos perdoa e nos livra do acusador, porque Ele se levanta mesmo para nos culpar, para nos intimidar, para fazer: olha, você errou, você pecou, e começa a gerar em nós uma situação de desespero. E é isso que o inimigo faz, e vem fazendo muito assim, muitas vezes, e muito forte. E é por isso que nós devemos buscar ao Senhor, buscar pedir perdão, nos arrepender, para que esse sentimento de culpa não nos tire do foco. E a gente tenha confiança de saber que nós servimos um Deus que Ele é perdoador dos nossos pecados. Amém, queridos? Agora eu quero falar de 4 razões pelas quais
nós não devemos ser vencidos pelo desespero. A primeira é o cuidado de Deus. Salmos 40, 17. Eu sou pobre e necessitado, mas tu, Senhor, cuida de mim. Tu és a minha ajuda, o meu libertador. Não te demores em me socorrer, ó meu Deus. Amém, queridos? Olha, eu sou pobre e necessitado. E ali vai dizer, mas o Senhor cuida de mim. Isso é tão maravilhoso saber disso e ter a certeza que Deus cuida da gente. É muito maravilhoso, irmãos. É coisa muito grande. Saber que Deus, né? Simples, assim, Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que nos formou no ventre da nossa mãe, aquele que cuida, aquele que cura todas as doenças, aquele que faz milagre, aquele que abriu o mar, aquele que fez tanta coisa. Esse mesmo Deus cuida de nós. É constrangedor até nós sabermos de tudo isso e muitas vezes negligenciarmos ao Senhor. É constrangedor nós sabermos que o Senhor nos ama tanto, tanto assim, e muitas das vezes nós não reconhecemos esse amor. É triste isso. Mas vamos nos alegrar, né? Em saber que Deus, Ele tem cuidado de nós em tudo, em todos os momentos, em todas as coisas. Então, não se deixe ser vencido pelo desespero. Saiba que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O segundo, Deus vê a tua dor. Mateus 11, 28, 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Amém. Então, esse é uma das razões que nós devemos vencer o desespero. Deus, Ele compreende, Ele entende a nossa dor, Ele tira aquele fardo, aquela coisa pesada e coloca o jugo dele, que é leve, mas às vezes nós insistimos em ficar desesperado em meio às tribulações. Sabe quando o Senhor Ele está sempre falando, olha, calma, até indo, né? Fica tranquilo, não se desespera. Mas quando a gente está no meio daquela situação, a gente insiste em ficar desesperado, insiste em não confiar no Senhor, insiste em querer colocar as nossas mãos para tentar resolver do nosso jeito. E o Senhor não quer que a gente resolva do nosso jeito. Ele quer resolver por nós. Ele quer fazer por nós. E às vezes nós queremos nos colocar na frente de tudo, achamos que vamos conseguir resolver porque estamos desesperados em obter a resposta o mais rápido possível. E aí começamos a nos enrolar numa situação desesperadora, porque deixamos de deixar que Deus cuide, deixar que Deus leve essa carga, deixar Deus fazer, deixar Deus ser Deus. E às vezes nós não deixamos o Senhor ser Deus, como Ele tem que ser nas nossas vidas. Então, que nós venhamos aprender com isso, né? E saber que Deus entende a nossa dor. Não pense assim, ninguém me entende. Eu estou passando por isso. Eu já ouvi muito essas palavras assim, né? Ninguém me entende, ninguém me compreende, ninguém consegue. Eu não quero falar com ninguém porque ninguém vai me entender. Deus, Ele entende você. Pode parecer que não, mas sim. Deus entende você, Deus entende as suas complicações. Nós somos tão complicados. Eu imagino, Senhor, eu sou um ser humano complicado. Eu sou complicada, às vezes, assim, né? De vez em quando. De vez em quando. Mas eu venho aprendendo isso, a deixar Deus ser Deus na minha vida, ser menos complicada, deixar o Senhor cuidar, né? Está falando mal de mim aí, né?
não muito assim, não. Meu Deus já trabalhou bastante. Eu creio que Ele vai continuar trabalhando. Eu tenho aprendido isso, né? O Senhor, ao longo desses anos, vem nos ensinando, né? Às vezes, ensina meio, né, pesado, mas a gente tem que aprender. Nós precisamos aprender. Eu falo isso para mim, eu preciso aprender a confiar em Deus, deixar que Ele cuide de mim, entender que Ele entende a minha dor, Ele me compreende melhor do que tudo nesse mundo. Amém, queridos. A terceira razão para não deixar o desespero nos vencer. Saber que Deus restaura e consola. Salmos 71, 20 e 21. Pode ler. Sempre, sempre, sempre nós vamos ter o consolo de Deus. Sempre. Ele nunca vai nos deixar. Existe uma promessa, né? Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é uma certeza que o Senhor nos dá. Que Ele é Deus que consola. E como Ele, não existe outro consolador. A quarta e última... Eu estou acabando já, tá, irmãos? A quarta e última razão, devemos manter a esperança. 2 Coríntios 4, 17 e 18. E depois Apocalipse 21, 4. Pode ler. Dura para sempre. Ele tirará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Irmãos, isso é muito interessante. A gente estava falando essa semana que quando a gente ouve uma notícia, agora é aquele vírus que eu não vou me recordar o nome aqui. Esse aí. Certas pessoas ficam desesperadas, né, com isso. E nós ouvimos muito. Bota lá, né, no nosso WhatsApp, no nosso Face. Ai, Jesus está voltando. Aí eu falei para o Fábio, mas só agora que descobriram isso? Que Jesus está voltando? Mas a gente já sabe disso há muito tempo, né? A gente já sabe que todas essas coisas iriam acontecer. Então, qual é a novidade? Nenhuma. Todas essas coisas vão acontecer. É doenças, é criminalidade, é pai contra filho, filho contra pai. Então, para nós, nada disso deve ser surpresa, porque isso aí revela a volta do Senhor Jesus se aproximando. Então, é um motivo de nós pegarmos isso, e eu até falei isso com o Fábio, falei assim, dá vontade de colocar, né, para as pessoas que mandam para a gente assim, Jesus está voltando, e o que você vai fazer com essa informação? Né? O que você vai fazer com isso, sabendo que Jesus está às portas? É correr e anunciar o Evangelho, discipular alguém, né? É buscar mais e mais intensamente o Senhor. Não é motivo de nós nos espantarmos com as coisas que a gente está vendo. Porque tudo isso já está escrito, já está na palavra, nós já temos aprendido tudo isso. E não deixar que essas coisas também nos desesperem. Nós não podemos ficar desesperados com esse tipo de coisa. Em saber que está tendo um vírus, então eu não vou sair de casa, eu vou trancar tudo. Não vou entrar nem de chinelo em casa para não pegar a bactéria, porque isso, porque aquilo. E começamos a dar lugar a um tipo de desespero também. E não é assim. Claro que nós devemos ter cuidado higiênico, essas coisas todas, enfim. Mas eu estou dizendo algo mais profundo. É não deixar que isso tampe a nossa visão espiritual. Saber que tudo isso que nós estamos vendo vai passar. Tudo vai passar. Essas coisas,
esses desastres da natureza, tudo vai passar. O teu sofrimento, a tua dor, o teu problema, né? O teu desgaste, a tua situação difícil, tudo passa, tudo. O teu choro, vai ter um dia que você não vai chorar mais. Esse dia o Senhor vai enxugar os nossos olhos toda a lágrima. Estaremos morando com o Senhor. E esse deve ser o nosso maior anseio. Então é isso, irmãos. A gente vencer, sim, as situações desesperadoras, como eu disse no início, buscando as orientações do Senhor. Ele sabe como nos guiar e nós temos que estar ligados e entender como o Senhor quer nos guiar. E não deixar que essas situações de desespero nos afaste dele. Porque é pior. Se nós ficarmos desesperados e nos afastarmos do Senhor, nós vamos estar afundando cada vez mais. E não é isso que Deus quer. Ele quer, sim, pode provar, mas sabendo que nós vamos vencer, porque Ele está conosco. Amém, irmãos? Amém. Alan, está pronto aquele negócio lá? Para finalizar, irmãos, eu preparei um videozinho para os irmãos ver. E desde já eu quero agradecer. Obrigado pelos irmãos terem prestado atenção. Eu espero